Você sabia que o cortisol é conhecido como hormônio do estresse? Mas vamos entender melhor como isso funciona. Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Ariane Soares, nessa nossa série de vídeos Organize Sua Mente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cortisol. O que é o cortisol, em primeiro lugar? O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, pequenas glândulas que ficam ali acima dos rins. E ela é essencial para o nosso sistema de sobrevivência. Ela é responsável por responder desafios, manter o foco, manter a atenção, manter você focado em tarefas, em situações que são urgentes. E também manter o seu foco para gerar resultados positivos em momentos de pressão. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado quando falamos que o cortisol é o hormônio do estresse, porque o cortisol é importante para a sua sobrevivência, é importante para o nosso organismo. Se não fosse importante, Deus não teria colocado ele lá exatamente no lugarzinho que ele colocou para liberar o hormônio necessário para a nossa vida. No entanto, minha amiga, o problema não é o cortisol. O problema é você viver o tempo todo em estado de alerta. O problema é você viver o tempo todo estressado, é você viver o tempo todo agitado, é você viver o tempo todo com a sua mente trabalhando no 220, no 440, seja qual seja a voltagem que a sua mente esteja trabalhando. O problema é esse, porque como o cortisol é responsável por manter o foco, responsável pelo seu instinto de sobrevivência, responsável por isso, quando você está o tempo inteiro em estado de alerta, o tempo todo preocupado, o tempo inteiro com a sua mente ligada no 220, o tempo inteiro em situação de risco, essas glândulas estão produzindo cortisol o tempo todo para te ajudar a resolver o problema. E aí, porque você está em eterno estado de alerta, o seu cortisol está sempre alto por causa disso, o que acontece? Você dorme e acorda cansado. E é por isso que você fica emocionalmente reativa. Qualquer coisa você está explodindo. Você perde o foco com facilidade e a sua mente está sempre ocupada demais. E aí, gente, o que eu amo nas escrituras? Presta atenção, olha que nós estamos falando de cortisol. Presta atenção o que a Bíblia fala pra gente no Salmo 46. Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos. Presta atenção. Ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Às vezes, esses três exemplos que dá aqui em Salmo, que o salmista dá aqui no Salmo 46, é exatamente como você está se sentindo por dentro. Ainda que se há um rio, versículo 4, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. 5. Nela habita o Eterno e por isso não pode ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Versículo 6. Talvez é assim que você se sinta. Nações se agitam, reinos se abalam. Mas o Senhor ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde, olha só que lindo no versículo 8, vinde e contemplai as obras do Eterno. O salmista traz a gente em reinos, em terras que tremem, em águas que se lançam contra os rochedos, em tempestades. O salmista está falando para a gente assim, contemplem. Ele está falando para você aquietar, para você acalmar, porque ele está trazendo a gente para um estado de contemplação, de observação, ou seja, acalma, contempla, observa. Ele vai falar, vinde contemplar as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Senta, respira, contempla, ora, medita. É como se o salmista, em meio a toda a agitação, em meio a todo o terremoto, em meio a toda a fúria, ele está convidando a gente para contemplar
contemplação. E a contemplação vai abaixando e vai diminuindo, vai voltando seus hormônios, os seus níveis de cortisol para o lugar. Vamos continuar? Versículo 9. Porque ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, como chamas destrói os carros de combate. Cessem as batalhas e saibam que eu sou Deus. Cessem as batalhas e saibam que eu sou Deus. Deus está falando para mim e para você, para de querer fazer tudo sozinho. Cessem as batalhas, cessem as guerras, contemplem as coisas que o Senhor faz e saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. O salmista convida a gente em meio a terremotos, a tempestades, à fúria do mar. O salmista convida a gente a contemplar a grandeza do Senhor, a contemplar os feitos do Senhor. Ele convida a gente a se assentar. Literalmente, depois assentar o coração, assentar a mente e observar. Observar o quê? A grandeza do Senhor. Observar tudo o que o Senhor já fez por mim. Observa tudo o que o Senhor já fez por você. Ele não deixa você sozinho, Ele não deixa você na mão, Ele te ajuda, Ele te sustenta na palma da mão dele. Então para de ficar, de se enfiar em guerras internas desnecessárias. Acalma o coração. Enquanto você acalma o coração, seu cortisol vai voltando para o lugar, você vai voltando a dormir melhor e a sua mente deixa de ser um campo de batalha. Beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.